Existem lugares onde as paredes absorvem os gritos e depois os devolvem em sussurros. O Asilo Esperança, no Rio de Janeiro, fechou suas portas em 1987, após um incidente que ninguém quer lembrar. Mas Jonas descobriu que alguns lugares nunca realmente param de funcionar. Esta é uma história real que vai fazer você questionar se a loucura é contagiosa e se as paredes realmente têm ouvidos. No coração do Rio de Janeiro, escondido entre favelas e prédios decadentes, o antigo Asilo Esperança guarda segredos que deveriam ter morrido com seus últimos internos. Jonas, um jovem arquiteto contratado para avaliar o prédio abandonado, descobre que as rachaduras nas paredes não são apenas sinais do tempo. Elas são feridas abertas por onde vaza algo muito mais perturbador que umidade. Jonas sempre teve facilidade para ignorar coisas desconfortáveis. Quando sua mãe morreu de Alzheimer, ele fingiu que não via quando ela conversava com pessoas que não existiam. Quando o casamento acabou, ele se convenceu de que foi melhor assim. Essa capacidade de negar a realidade o tornou o arquiteto perfeito para avaliar lugares que outros profissionais recusavam. O Asilo Esperança parecia mais um túmulo de concreto do que um hospital. 6 andares de corredores estreitos e salas minúsculas, onde janelas gradeadas deixavam passar apenas fios de luz amarelada. O cheiro era indescritível, uma mistura de mofo, remédios vencidos e algo doce demais, como flores murchas em água parada. Jonas começou pelo térreo, medindo paredes e anotando os danos estruturais. As rachaduras eram everywhere, finas como fios de cabelo no começo, depois grossas como dedos, subindo pelas paredes como veias expostas, como se algo tivesse escorrido por elas durante anos. Foi na 3ª sala que ele ouviu pela primeira vez um sussurro tão baixo que poderia ter sido vento, mas não havia vento naquele dia abafado de março. As palavras pareciam vir das próprias rachaduras, como se as paredes estivessem respirando. Ele voltou por nós. Jonas parou de escrever. O som do lápis riscando o papel havia criado um eco estranho, como se alguém estivesse copiando seus movimentos. Ele olhou ao redor. Estava sozinho, óbvio. Mas quando voltou a escrever, o eco continuou por 2 segundos a mais. Subiu para o 1º andar. As rachaduras aqui formavam padrões mais complexos, quase como desenhos primitivos. Em uma parede, elas se juntavam criando a forma de um rosto gritando. Em outra, pareciam mãos estendidas, implorando por ajuda. O celular de Jonas não tinha sinal. Isso era normal em prédios antigos, mas quando tentou ligar a lanterna, ela começou a piscar sozinha. A luz fraca revelava manchas escuras nas paredes. Não era mofo. Eram impressões, como se corpos tivessem sido pressionados contra o concreto com força suficiente para deixar marcas permanentes. Então, Jonas encontrou o primeiro buraco.
Era pequeno, do tamanho de uma moeda, no centro de uma rachadura particularmente larga. Através dele, conseguia ver movimento, algo se mexendo do outro lado da parede, onde deveria haver apenas o vazio entre os andares. Ele encostou o ouvido no buraco. Do outro lado, alguém encostou o ouvido também. Jonas se afastou da parede como se tivesse levado um choque. Seu coração batia tão forte que ele sentia o pulso nos ouvidos. Mas a curiosidade, essa maldita curiosidade que sempre o colocava em problemas, foi mais forte que o medo. Ele voltou ao buraco e sussurrou: "Tem alguém aí?" A resposta veio imediata, na sua própria voz. "Tem alguém aí?" Não era eco, era imitação. Jonas subiu correndo para o segundo andar, depois para o terceiro. Em cada andar as rachaduras eram maiores, os buracos mais numerosos. E de cada um deles vinham sons. Respiração pesada, unhas arranhando o concreto, sussurros em línguas que ele não reconhecia. No quarto andar, Jonas encontrou os arquivos. Ilhas de prontuários espalhados pelo chão, muitos com páginas coladas pela umidade. Mas alguns ainda eram legíveis. Paciente 247 apresenta episódios de conversas com as paredes. Paciente 156 insiste que há pessoas vivendo dentro das estruturas do prédio. Paciente 089, comportamento obsessivo de arranhar as paredes até sangrar. Um relatório médico chamou sua atenção. Experimento 15C, isolamento sensorial em espaços entre paredes. Resultado: os sujeitos desenvolveram capacidade de comunicação através das estruturas do edifício. Recomendo continuidade dos testes. Jonas sentiu o estômago revirar. Os médicos não estavam tratando os pacientes. Estavam experimentando neles. E algo deu terrivelmente errado. No quinto andar, as rachaduras haviam se tornado túneis. Buracos grandes o suficiente para uma pessoa passar. Jonas pegou sua lanterna piscante e olhou através de um deles. Havia um corredor secreto entre as paredes, e nesse corredor, dezenas de pessoas magras como esqueletos se moviam lentamente, suas roupas de hospital em farrapos. Eles não tinham olhos, apenas buracos escuros onde os olhos deveriam estar. Mas quando Jonas acendeu a lanterna, todos viraram a cabeça na direção dele. Um deles sorriu, com dentes podres, e sussurrou: "Jonas, você veio nos visitar." Como ele sabia o seu nome? A lanterna finalmente apagou. No escuro completo, Jonas ouviu o som de unhas arranhando o concreto se aproximando. Dezenas delas, vindo de todas as direções. As paredes ao seu redor começaram a tremer, como se algo muito pesado estivesse se movendo dentro delas. Uma mão fria emergiu de uma rachadura perto de seu rosto. Jonas correu para as escadas, mas quando chegou ao térreo, descobriu algo que fez seu sangue gelar. A porta de entrada estava lacrada por dentro. Não havia fechaduras ou trancas. As rachaduras haviam se espalhado pela porta como raízes, selando-a completamente. Ele estava preso, e das paredes ao seu redor, centenas de vozes sussurravam em uníssono: "Bem-vindo ao experimento, Jonas."
quando a polícia encontrou o prédio 3 dias depois, following uma denúncia de gritos vindos do local. Eles acharam apenas um buraco na parede onde deveria estar a porta principal. Jonas nunca foi encontrado. Mas se você passar pelo antigo Asilo Esperança numa noite silenciosa, ainda pode ouvir sua voz sussurrando através das rachaduras: por favor, não me deixem aqui. Alguns lugares nunca liberam suas presas. A realidade é mais frágil do que pensamos, pessoal. Às vezes, o que consideramos loucura pode ser apenas uma percepção diferente de algo que sempre esteve lá. Se esta história te arrepiou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.